Em 1900 começa uma forte epidemia de febre amarela no Brasil. Essa epidemia de febre amarela, na questão de saúde, afetou os pobres de maneira bem mais intensa que os ricos, já que os pobres, na época, não tinham instituições de saúde pública para se tratar de determinadas doenças, inclusive da febre amarela. E eles dependiam apenas das santas casas, que eram instituições filantrópicas feitas pela igreja, pelas irmãs, financiadas também pela igreja, e por algumas mulheres cristãs que se viam no direito e no dever de ajudar os pobres por causa do seu código religioso, e as imputava isso. E na questão financeira, os ricos foram afetados a partir do momento em que os imigrantes não queriam desembarcar no país, devido ao fato de ver um país como um país cheio de doenças, um país com várias epidemias. O que afetava os ricos, já que os imigrantes formavam boa parte da mão de obra, tanto na fazenda, no meio rural, na colheita do café, como no meio industrial, como empregados de indústria. E isso afeta um pouco a economia do Brasil. Após esses fatos, o ministro da Saúde, Oswaldo Cruz, é colocado como ministro da Saúde, antes ele não era, ele é colocado como ministro da Saúde, e ele funda um hospital. E esse hospital começa-se a produzir vacina, inclusive a vacina da varíola, que na época também estava começando a epidemia no Brasil. E ele imputa a população a ser obrigada a receber essa vacina e atender com as medidas de saúde pública, como, por exemplo, a polícia realizava batidas nas casas dos pobres para retirar de lá enfermos de doenças muito contagiosas, como, por exemplo, a varíola. E esses que estavam com a doença eram obrigados a ficar de quarentena. Fora a obrigatoriedade da vacina e a retirada dos doentes de suas casas para a quarentena, isso gerou na população revolta, e o que gerou a revolta da vacina, que era a população, juntamente com os militares, que viam o fato da imposição da obrigatoriedade da vacina à população como uma limitação da liberdade de expressão. Isso, por mais que eles apoiassem as ciências por serem positivistas, eles viram essa parte da ciência como uma limitação da liberdade de expressão, que não os agradou. E junto com a população, eles pegam em armas e lutam contra o governo, contra a imposição da obrigatoriedade da vacina, o que gera a revolta da vacina. Eles pegam em armas e vão para ruas. Como terminou a revolta da vacina? 6 dias após ter se iniciado, chegou ao fim a revolta da vacina, em 16 de novembro de 1904. Em decorrência do conflito, o governo suspendeu a obrigatoriedade da vacinação, declarando estado de sítio. O exército, a marinha e a polícia foram às ruas, repreendendo o conflito e restabeleceram a ordem no Rio de Janeiro. Em 1930, na estrutura sindical getulista, que o Estado passou a implantar políticas sociais. Foi então instituído um sistema corporativista que estava ligado aos trabalhadores, que eram incentivados a se integrarem ao sistema sindical criado por Getúlio Vargas, transformando as caixas de aposentadorias e pensões, os CAPs, em institutos de aposentadorias e pensões, os IAPs, ligados às empresas e seus trabalhadores, garantindo assistência médica. No âmbito da saúde, os IAPs asseguravam aos trabalhadores um plano de assistência em saúde, adotando medidas paliativas no cuidado médico. Em 1964, durante o período da ditadura, no seu momento de censura, alguns casos de meningite foram ocultados, deixando a população nervosa.
Só que, ao descobrirem que os recursos da Previdência estavam indo para o meio privado, em 1978 começou a Revolução da População, exigindo saúde pública a todos. Foi então que começou o Movimento Popular da Saúde. Bom, como estava ficando cada vez mais claro, né, que somente os povos mais ricos, a classe privada estava tendo um aumento, né, na saúde, tendo melhores hospitais, começam a surgir movimentos populares de saúde, né, um grupo de pessoas indo para ruas, fazendo protestos, sempre exigindo uma saúde pública para todos, né, uma assistência médica que o que não tinha na época. E esses movimentos começaram a aparecer na televisão, começaram a aumentar mais essas pessoas e começou a ter movimento em várias várias cidades do Brasil, começou a aumentar esse movimento. O projeto de previdência social, né, que foi criado pelo governo, estava começando a entrar em crise e beirando a falência, porque tinha muitos contribuintes, mas tinha pouco dinheiro, né? E por que tinha muito e pouco dinheiro, né? Porque esse dinheiro muitas vezes estava sendo usado que não devia, para uma coisa que não tinha nada a ver da previdência, não tinha nada a ver com saúde, e também estava tendo muito desvio de dinheiro, né? Muita corrupção, isso que vem acontecendo até hoje, né? Estamos aqui ao vivo com a secretária da OBS, responsável técnico pela compra de novos equipamentos. Então, senhora, aqui foi flagrado que a senhora recebeu propina de novos equipamentos. Eu nunca fiz isso. Mas você fez, senhora. A gente tem gravado. Senhora. E os hospitais privados estavam recebendo esse dinheiro bastante, ou seja, o dinheiro que era da Previdência para melhorar coisas públicas, estavam melhorando era coisas privadas, e aí os hospitais privados ficaram cada vez melhores, os ricos cada vez mais ricos, e os pobres sempre cada vez mais pobres, né? Não estava chegando aquela ajuda que seria necessária para criar esse sistema que vai ser o SUS, né? Bom, em 1986 teve a 8ª Conferência Nacional de Saúde e diferente das outras conferências, por motivos que estavam tendo muitos protestos, muitos movimentos sociais pedindo um sistema de saúde público, essa conferência foi aberta à população, aberta à sociedade em geral, para poder irem e dar suas opiniões, né? Com isso, esses grupos que estavam fazendo esses movimentos sociais, eles se juntavam, faziam caravanas para ir até Brasília para participar e exigir, né, cada vez mais esse sistema de saúde. Um sistema com equidade, com universalidade, com integridade e que abrange toda a população, que dá direito a qualquer um poder ter essa saúde, ter esse atendimento, ter uma vacina, ter um transplante, e isso é que as pessoas estavam mais lutando. Bom, e após muita luta, muitos abaixo-assinados, após essa conferência nacional, a gente conseguiu implantar um sistema de saúde público na Constituição, né, que é o SUS, um Sistema Único de Saúde, um projeto de um sistema com o objetivo de levar a saúde a cada população em geral, não importando etnia, não importando a classe social, e é um projeto público com participação da sociedade. A sociedade deve intervir, deve dar suas opiniões. Tiveram muitos problemas importantes nesse começo do SUS, né? Até como tem hoje também, que é vários produtos, vários equipamentos sucateados, falta de assistência médica, falta de profissionais, e também as propriedades privadas, os hospitais privados estavam perdendo dinheiro, né? E muito dinheiro também do SUS, do governo, estava sendo desviado e indo para esses hospitais privados. Por isso o SUS também estava tendo equipamentos velhos, produtos velhos, sucateados, né? E as propriedades privadas, esses hospitais privados estavam sempre sendo considerados inimigos do SUS, porque eles não estavam lucrando, né, com tratamentos, porque muitas das pessoas prefeririam ir para o SUS. Com essa luta da população,
até o dia de hoje, né, com o sistema de saúde público, o SUS, em 2008, se torna a mais importante e avançada política social que está acontecendo no Brasil, né? Atendendo mais de 1 milhão de pessoas por dia, conseguindo fazer transplantes, realizando vacinas, levando um atendimento à saúde em lugares que nem se imaginavam, né, se não fosse o SUS. Moço, onde fica o UBS? Naquela direção. E o UPA? Lá pra cima. E o SUS? No nosso coração.